Irmãos, a paz do Senhor, eu estou gravando esse vídeo aqui para responder uma pergunta que chegou para mim a respeito de uma dúvida tem pessoas que têm sobre o vinho. Umas pessoas dizem que vinho pode, outros dizem que não pode, mas eu vou responder aqui a respeito, trazendo em consideração algumas referências bíblicas e você vai tirar sua própria conclusão se você vai tomar vinho ou não, se o suco de uva, se o vinho fermentado ou a bebida forte no contexto bíblico. Então, eu vou compartilhar um slide. Esse slide aqui, ele vai trazer para a gente umas referências que eu juntei a respeito do vinho na Bíblia. Vinho pode? Essa é a pergunta. E nós vamos encontrar crentes que vai dizer que pode e outros que não pode. De acordo com a denominação, de acordo com a igreja, a pessoa vai responder essa pergunta, de acordo com seus ensinamentos, o costume da igreja, a doutrina da igreja e até embates a respeito disso entre eles. Mas nós vamos ver aqui em relação ao contexto bíblico para responder essa pergunta. Vamos ler algumas passagens e ver se o vinho pode ou não pode, de acordo com a nossa conclusão, com a sua conclusão, você que vai tirar, você que vai trazer a sua resposta. Olha só, certa vez, quando Noé saiu da arca, ele plantou uma vinha. Diz aqui, ó, começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os ombros seus, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé de seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, que é filho de Cã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Olha, irmãos, esse Canaã aqui é o filho de Cã. Quem viu o pai nu, bêbado na tenda, foi Cã. E fez saiu fazendo a propaganda, disseminando o erro do pai. Que não era coisa que acontecia na vida de um patriarca. O patriarca, ao acordar, soube do feito do seu filho e amaldiçoou seu neto, o Canaã. Muitas pessoas vão dizer, mas o vinho faz parte da cultura judaica, com certeza faz parte. Ele faz parte das festas. Então, festa sem vinho não era festa lá na cultura judaica. E em muitas outras culturas, o vinho faz parte dos festejos. Não era diferente na cultura dos hebreus, na cultura dos patriarcas antigos. Só que por causa dessa embriaguez de Noé, ele acabou amaldiçoando um neto em decorrência da embriaguez. Então, daí você já pode tirar, né, a conclusão de que o vinho, a bebida forte, ela tira o ser humano, o homem, da sua razão. Ela tira o homem do seu momento de certeza. Quando ele toma o vinho, quando ele se embebeda, ele faz coisas que não faria se estivesse sóbrio. E, em decorrência disso, ele amaldiçoou o seu neto. O Canaã foi quem habitou a terra de Canaã.
E todos esses filhos de Canaã, amorreus, hititas, perizeus, heveus, os gigazeus, queneus, esses homens, os gigazeus, os aveus, lá em cima, mais para cima do Mar da Galileia, eram homens cruéis, ruins, não tementes a Deus. Eles não seguiram o caminho do seu tataravô, Noé. E foram pessoas que cometeram pecados diante de Deus. Então, eles herdaram essa maldição do seu tataravô, Noé. E Deus, ele falando a Moisés, lá em Números 33, 52, ele diz assim: lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruirei todas as suas pinturas, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. Essa região aí que seria conquistada pelos judeus saindo do Egito, eles eram idólatras, tinham suas imagens, e Deus mandou destruir. Lá em Números 34:2, ele diz assim: dê ordem aos israelitas e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, a terra que lhes será sorteada como herança terá estas fronteiras. Então, ele deu as fronteiras. As fronteiras que ele dá para Moisés e que passa para Josué, ela vai além dos limites dos cananeus. Então, Deus tira essa terra desses homens que aí estão debaixo de uma maldição do seu ancestral Noé, e Deus coloca Jacó com seus filhos nessa terra, mostrando que esse povo, eles não foram tementes a Deus, fizeram mal diante do Senhor. Outra passagem que nós temos na Bíblia é a passagem de Jó, que Jó, ele tinha filhos, e diz a palavra assim, Jó 1, 4 e 5, e iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Veja que o vinho faz parte da cultura das festas desse povo, né? Desses hebreus, dos judeus. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, e aí se regalavam, tinham vinho, se embriagavam, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, dos filhos, homens e das filhas. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó não sabia se os filhos tinham pecado, ninguém sabia se os filhos tinham pecado, mas Jó sabia de uma coisa: tinha vinho, tinha bebida. Eles se embriagavam. E quando o homem se embriaga, ele fala coisas que não deve, ele pensa coisas que não deveria pensar, ele faz coisas que não deveria fazer. Jó sabia disso. E Jó, ele está aqui, na verdade, fazendo antecipadamente o que a lei de Moisés, a partir de Moisés, normatizou, que foi, olha, Levítico capítulo 5, versículo 17, que é o sacrifício pela culpa inconsciente ou pelo pecado sem saber. Ele diz assim: se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, que se não deve fazer, que geralmente acontece com quem está bêbado, embriagado, ainda que o não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. Então, Jó sabia que ia ter festa, Jó sabia que ia ter vinho, Jó sabia que eles iriam se embriagar. Por isso, Jó sacrificava para que Deus, para aplacar a ira de Deus sobre possíveis pecados cometidos por seus filhos devido às suas festas. Olha que os filhos de Jó não eram homens ruins, maus, mas por causa das bebidas que eles ingeriam em suas festas, Jó sacrificava por motivo de pecados que porventura tivessem acontecido naquelas festas. Está na lei.
Levítico capítulo 5, versículo 17, e Jó já fazia isso. Então a gente vê que o vinho não combina com a vida do crente. Vamos continuar. As filhas de Jó. Olha só. As filhas se combinaram o seguinte: elas estavam na caverna, fugidas, eles fugiram lá da destruição de Sodoma e Gomorra e as redondezas, os anjos levaram pela mão, a mãe olhou para trás, virou uma estátua de sal, e lá, elas morando naquela caverna, disseram, a mais velha disse para a mais nova: vem, demos de beber vinho a nosso pai, porque vinho é uma coisa boa, se vinho é uma coisa boa, então porque elas estão tramando com o vinho, né? Elas sabiam que Jó, ele jamais iria pecar, mas elas sabiam que o vinho faz o homem pecar. Então, olha o que elas disseram: deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. O que elas disseram? Vamos embriagar nosso pai, ele vai se deitar conosco sem saber que são suas filhas, e nós teremos filhos dele. A maquinação já foi o pecado, fazer com que ele se embebedasse para pecar foi um pecado premeditado, coabitar com as filhas foi um pecado que ele fez sem estar consciente, e a primogênita deu à luz um filho e chamou Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Beami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Isso está em Gênesis capítulo 19, versículo 37 e 38. E está aí os vizinhos de Israel, Amon e Moabe, foram filhos de incesto, são produtos do incesto das filhas com o pai. No caso, foi Jó, e a herança, né, do pecado foi Amon e Moabe. Essas nações foram espinhos no encalço de Israel. Eles sempre faziam guerra contra Israel porque eles não seguiram ao Senhor. Então tem essa passagem aí que o vinho mostra, que a gente vê que o vinho ele realmente leva o homem a pecar. Os sacerdotes, vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre os sacerdotes e o vinho. Para os sacerdotes que ministravam na casa de Deus, tinha regras. Olha o que Deus diz: dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto, olha só, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da torquia das tuas ovelhas. Para o sacerdote, o que tinha que ser levado como dízimo era o vinho o vinho novo, o espremido na hora. Você pegar o cacho, espremer, colocar as uvas no lagar, pisar, pegar aquele vinho e ingerir. Era o suco da uva. Para os sacerdotes, Deus mandou dar o dízimo desse jeito, como mosto, não fermentado, não guardado em odres. Quando os vinhos são guardados em odres, eles fermentam e viram bebidas alcoólicas, bebidas fortes. Em Deuteronômio 18:4 diz o seguinte: para Arão e seus filhos, não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, e para fazer diferença, olha só, sacerdote que entra na casa de Deus, aquele que entrava na casa do Senhor, tinha que ser sacerdote no Velho Testamento, não poderia entrar outra pessoa, e tinha que ser da tribo de Levi, tinha que ser separados por Deus. Esses homens só poderiam tomar mosto, está lá em Deuteronômio 18:4, né? Esse que eu estou lendo agora é Levítico 10, 9 e 10. Eu errei aqui a referência. E ele diz que eles não podem tomar o vinho fermentado nem a bebida forte. Porque se eles fizerem isso e entrarem na casa do Senhor, eles morreriam. Deus falou isso logo após a morte dos filhos de Arão. Acho que foi
os dois filhos, Nadab e Abiú, está lá em Levítico 10, 9 e 10, eles fizeram alguma coisa errada e entraram na presença do Senhor, a Bíblia chama de colocaram fogo estranho na presença de Deus e eles foram fulminados. Logo após aquele episódio, Deus falou isso, olha, não tomem vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrares na casa do Senhor. Então, na casa de Deus, Deus proibiu. Quem serve na casa do Senhor, quem entra para adorar, para servir a Deus, não pode tomar vinho nem bebida forte. E diz mais, vocês fazendo isso, vocês vão fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então, nesse momento, Deus considerou aqueles que tomam vinho e bebida forte, imundo e profano, né? Porque eles fazem coisas que não deveriam fazer. Olha só esse contexto aí. A gente vê aí os contextos do vinho na Bíblia, né? O que acontecia quando se ingeria bebidas, né? E eram pessoas que serviam a Deus. Acontecia algumas coisas, a gente viu na vida de Noé, aquela maldição sobre os cananeus, vimos na vida de Jó com suas filhas, os moabitas e amonitas foram frutos desse incesto, desse pecado, foram homens que transtornaram a vontade de Deus. Vimos agora Deus proibindo os sacerdotes que entram e ministram e adoram na casa do Senhor de beberem esse tipo de bebida e tomarem somente o mosto, o suco da uva. Vamos ver mais outra referência. Olha o que o sábio Salomão disse. O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Todo que entra nesse caminho, ele não é sábio, porque o vinho, ele vai fazer você cometer coisas contra Deus, pecado contra Deus. E o que Paulo diz? Olha só o que Paulo diz. Portanto, não sejais faltos de juízo, não sejam sem juízo, irmãos, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Se é ter crentes que bebem, que se embebedam, ou crentes que se afastam dessas coisas. E ele diz mais: e não vos embriagueis com vinho, não procure isso, que leva à devassidão. O vinho leva à devassidão. A gente viu o que aconteceu com Noé, a gente viu o que aconteceu com Jó, a gente viu o que aconteceu em relação aos direitos e deveres dos sacerdotes. Deus proibiu. A gente vê Salomão, que foi um homem que andou no caminho errado por muito tempo e reconheceu, e logo após dá esses conselhos para os mais novos, as gerações que se seguirão, de não amar o vinho. Aí Paulo diz, tem devassidão quem anda por esse caminho, mas deixai-vos encher pelo Espírito. É o Espírito de Deus que tem que estar em você, no seu coração, não o vinho, transtornando a sua mente, o seu coração, o seu pensamento, a sua visão, e você, na casa de Deus, vivendo uma vida que não condiz com a vida do servo seu. Está lá em Efésios capítulo 5, versículos 17 e 18, e tem mais para finalizar. Olha, diga não. Por quê? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: porém vós crentes, vocês que servem a Deus, nós que servimos ao Senhor, somos geração eleita. Ele nos elegeu assim como elegeu os levitas, aquela geração, aquela tribo, para entrar na casa de Deus. Sacerdócio real, olha só, aquela lei era perpétua, de não beber o vinho, não se contaminar com as bebidas fortes, porque eles entravam na casa do Senhor. Agora somos nós que assumimos o sacerdócio real. Nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas, irmãos, das trevas para a maravilhosa luz. Aquele que vivia nas trevas, que vivia embebedado, vivia embriagado, vivia na dissolução, não precisa mais voltar, irmãos. Fugir da aparência do mal. E Deus, ele cuidará da sua vida. Essa é uma reflexão sobre
o contexto do vinho na palavra do Senhor, para quem tem dúvida, e agora tire suas conclusões e veja se realmente você bebe ou não bebe o vinho.